Criacionismo ou evolucionismo? Vamos falar sobre isso. Olá! Se é a tua primeira vez aqui no canal, o meu nome é Igor Domingos e eu faço vídeos sobre religião. Se te interessas por este tema, subscreve o canal para não perderes o próximo vídeo. Quando colocamos a pergunta, qual é a origem de tudo? Normalmente tendemos para uma de duas ideias. Ou o universo originou-se numa grande explosão conhecida por Big Bang, ou tudo foi criado por Deus. Qual das duas posições será a correta? Será que houve um Deus criador da biodiversidade? Ou as espécies evoluíram durante milhares de anos? Hoje vamos pôr frente a frente o criacionismo e o evolucionismo e vamos ver quais são os principais argumentos de cada posição e quais são os contra-argumentos que a outra visão apresenta. Fica até ao final do vídeo, onde vamos ver se é possível unir os dois pontos de vista numa proposta única que deixará todos contentes. Para ser mais fácil o nosso debate, vamos convidar um representante para defender cada posição. Para defender o criacionismo, teremos o primeiro escritor criacionista. Quem é esse homem? O próprio Moisés. Ele escreveu o texto mais famoso sobre o criacionismo, um poema que se encontra no livro de Gênesis. Este poema coloca Deus como o criador e originador de toda a matéria, assim como o responsável de transformar esta terra para que possa ser habitada pelo homem. Do lado do evolucionismo teremos connosco a Lucy. Quem é a Lucy? Mais recentemente, a Lucy ficou famosa pela sua interação com a famosa atriz Scarlett Johansson, uma referência à pintura da criação de Miguel Ângelo na Capela Sistina, quando o divino toca o humano, ou neste caso, quando o evoluído toca o primitivo. Lucy também é conhecida como o elo perdido, o passo intermédio entre macaco e ser humano, que melhor representante para a ciência que a potencial prova definitiva do evolucionismo. Vamos dar primeiro a oportunidade ao criacionismo e a Moisés para apresentar os seus argumentos. Argumento criacionista número 1. Deus é o Criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Começamos logo com uma base dogmática. Um dogma é quando estabelecemos algo como verdade sem o explicar. A Bíblia não começa por dizer de onde vem Deus ou qual é o seu objetivo ao criar o universo. A primeira coisa que a Bíblia estabelece como verdade é Deus ser o Criador de tudo. Será que Lucy tem alguma coisa a dizer com relação a isto? Não pode ser. Não há evidências empíricas de Deus. Deus não pode ser provado pelo método científico. Logo, Deus não existe. Parece que a Lucy não gosta de dogmas. Ela prefere encontrar uma explicação lógica para tudo. Como não conseguimos observar e avaliar a Deus, não podemos explicar a Deus pelo método científico. Por isso resulta muito difícil à comunidade científica estabelecer a existência de Deus como verdade. Vamos dar mais uma oportunidade a Moisés. Argumento criacionista número 2. Todos os animais foram criados herbívoros. Ao criar o mundo, Deus disse a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Gênesis 1:30. Isto é interessante. Parece que no início os animais apenas comiam vegetais. Por consequência, a morte animal não era necessária para a preservação da vida. Este é um ponto muito interessante. Na criação perfeita de Deus, a morte não estava presente de nenhuma forma. Vamos ver se a Lucy tem um contra-argumento. Se todos comiam o mesmo, por que é que há diferentes tipos de dentição? Comprovamos cientificamente que os carnívoros têm uma dentição totalmente diferente dos herbívoros e dos omnívoros. Hoje em dia observamos a presença de cadeias alimentares. Isto são sequências de organismos que servem de alimento uns para os outros. A morte é necessária para o sustento de muitos animais. Sem a morte, provavelmente certas espécies deixariam de existir. Moisés tem um último argumento. Argumento criacionista número 3. A morte não é proveniente de Deus. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9. No relato bíblico da criação, não há presença da morte. Já vimos que os animais se alimentavam de erva, não necessitando de comer-se uns aos outros. E o ser humano tinha acesso à árvore da vida. Esta árvore representava a possibilidade de viver eternamente. Será que a Lucy tem alguma coisa a dizer ao respeito? Lucy?
A morte é essencial para um ecossistema equilibrado. Sem morte, gera-se sobrepovoação e um desequilíbrio dos ecossistemas. Talvez já ouviste falar sobre pestes. Quando um grupo de organismos não tem um predador natural, acaba por crescer tanto que tem o potencial de destruir completamente o ecossistema. Embora a ideia de não haver morte seja moralmente atraente, parece que não tem lugar na natureza tal como nós a conhecemos hoje. Parece que Moisés não teve muito êxito ao convencer Lucy do criacionismo. Vamos agora deixar que a Lucy apresente os seus argumentos. Argumento evolucionista número 1. O Big Bang explica o desenvolvimento inicial do universo. Toda a matéria estava condensada e quente. Com a expansão da matéria e consequente arrefecimento, forma-se o universo. A teoria do Big Bang foi a primeira proposta da criação de tudo que excluía a um agente criador. Hoje esta teoria é ensinada em escolas ao redor do mundo. Mas será que Moisés tem um contra-argumento? De onde vem a matéria? Porque entrou em desequilíbrio. A verdade é que a teoria do Big Bang não deixa de ser isso. Uma teoria. Há tantas perguntas que esta teoria não responde. E apesar de provavelmente a teres aprendido na escola como uma verdade, não podemos ignorar que tem os seus problemas. De onde aparece esta suposta matéria? Porque é que ela se expande? A física ensina-nos que para haver movimento é necessário haver uma transmissão de energia. De onde vem essa energia? Não deveria a matéria estar em repouso em primeiro lugar? Apesar de toda a propaganda que é feita, estas são questões que os evolucionistas não se atrevem a responder. Mas vamos dar outra oportunidade a Lucy. Argumento evolucionista número 2. É apenas através do método científico que se pode encontrar a verdade. Se algo não se consegue comprovar, é provavelmente mentira. O método científico baseia-se na observação e na experimentação. Isto tem levado a grandes avanços na medicina e na tecnologia. Mas será que podemos aplicar um método científico a tudo de uma forma cega? Vamos ver se Moisés tem alguma coisa a dizer. Se o método científico é a única forma de encontrar a verdade, por que é tão falível? Um dos seus princípios é desacreditar-se a si mesmo. Nada nos garante que o que é provado hoje será verdade amanhã. Este, sem dúvida, é o maior problema do método científico. Um dos seus desafios é estabelecer verdades confiáveis. Por exemplo, um estudo diz-nos que devemos comer um ovo por semana. Mais tarde sai outro estudo que diz que podemos comer ovos todos os dias. Afinal de contas, o que é verdade? Como uma das premissas do método científico é provar como falsa a verdade que encontra, a verdade que estabelece resulta instável e nada nos garante que não vai mudar amanhã. Vamos deixar a Lucy apresentar mais um argumento. Argumento evolucionista número 3. O evolucionismo explica a biodiversidade. As espécies adaptaram-se ao ambiente e por isso encontramos estruturas homólogas e vestigiais. Talvez precisemos definir estes conceitos para perceber melhor. Estruturas homólogas são partes do corpo dos animais que apresentam semelhanças, mas cumprem funções diferentes. Por exemplo, o braço de um macaco serve para descascar uma banana e as barbatanas de uma baleia servem para elas nadarem mais rápido. No entanto, a sua estrutura é semelhante. Por outro lado, as estruturas vestigiais são partes do corpo que parece que não têm nenhuma função. A ciência diz que antigamente estas estruturas eram órgãos funcionais, mas ao perderem o seu propósito simplesmente atrofiaram. Vamos ver o que Moisés tem a dizer sobre isso. Onde está o elo perdido? És tu, Lucy? Uma coisa que, curiosamente, os evolucionistas se esquecem de dizer é que nunca se encontrou evidências de um estágio intermédio entre espécies. É verdade, nunca se encontrou um fóssil entre um cavalo e uma girafa, ou entre um golfinho e uma orca. A coisa mais parecida que foi encontrada é a nossa Lucy, um suposto estágio intermédio entre um primata e um humano. O problema é que a Lucy tem sido vendida com alguns toques de maquilhagem. Embora haja modelos da Lucy em vários museus ao redor do mundo, o que realmente foram encontrados foram 47 ossos. Dentro da comunidade científica há grande divisão com relação a este tema. O esqueleto de Lucy, no estado em que está, não representa uma prova final sobre a evolução das espécies. Afinal, a maior parte do corpo de Lucy é inventada. Parece que não chegámos a nenhuma conclusão. Ambas propostas têm os seus argumentos, mas facilmente são deitados abaixo. Eu sei o que estás a pensar. Para que enfrentar-nos? Não poderá haver harmonia entre as duas posições? Para isso precisamos de convidar mais uma pessoa para defender uma proposta unificada. A possibilidade de haver um Deus criador que cria através do Big Bang e processos de evolução. Uma evolução teísta. Vamos então chamar um dos maiores promotores e defensores desta ideologia, o Papa Francisco. Vamos ver o que ele tem para nos dizer.
A criação do mundo não é obra do caos, mas deriva de um princípio supremo que a cria por amor. O Big Bang não contradiz a intervenção criadora, mas a exige. Aparentemente, todos os nossos problemas foram solucionados. Certeza que tanto Lucy como Moisés concordam. Vamos ver o que eles acham disso. Já tinha dito isto no início. Não há evidências empíricas de Deus. Deus não pode ser provado pelo método científico. Logo, Deus não existe. O evolucionismo requer a morte de milhares de organismos para criar biodiversidade. Deus não usaria a morte como processo de criação. Isso iria contra o seu caráter. Parece que tanto criacionistas como evolucionistas não apoiam a evolução teísta. É normal, porque estas duas posturas são necessariamente opostas e incompatíveis. Ao juntá-las, acabamos por destruir os seus princípios e os seus valores. Não podemos explicar o criacionismo sem o dogma de Deus e não podemos explicar o evolucionismo sem a morte como um processo de criação. São duas peças de puzzle que, por muito que queiramos, nunca se vão encaixar. Por isso é que a evolução teísta é uma triste tentativa de satisfazer a todos, mas acaba por insultar a responsabilidade de pensarmos por nós mesmos. Parece que não chegamos a nenhuma conclusão lógica. Por isso é que tanto criacionistas que se baseiam num dogma, como evolucionistas que se baseiam numa verdade instável, precisam de algo mais para fundamentar as suas crenças. A lógica não é suficiente. Neste vídeo, onde falo sobre a existência de Deus, partilhei contigo um versículo bíblico. Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. É preciso ter fé para acreditar num dogma. E deixa-me ser muito honesto contigo. Também é preciso ter fé para acreditar numa verdade que nada te garante que amanhã vai ser a mesma. Tanto cristãos como ateus precisam de fé. Tanto criacionistas como evolucionistas precisam de fé. A diferença é só uma. Ou tens fé que a tua vida é o fruto do acaso e ela não tem mais sentido do que aquela que tu lhe dás, ou tens fé num Deus de amor que te criou e que te dá a possibilidade de viveres uma vida com propósito. De que lado está a tua fé? Escreve um comentário com a tua resposta, subscreve o canal para não perderes o próximo vídeo e deixa um like se este vídeo te ajudou a decidir onde vais colocar a tua fé.